Iniciando mais uma aula de matemática do sétimo ano, hoje estudaremos o conjunto dos números racionais. Então, os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números podem também ter representação decimal finita ou decimal infinita e periódica. Observe que o conjunto de números racionais, representado pela letrazinha Q, contém o conjunto dos números inteiros, ou seja, o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais, significa que todo número inteiro é número racional e que, por sua vez, contém o conjunto dos números naturais, ou seja, todo número natural é inteiro e todo número inteiro é racional. Logo, todo número natural é racional. Então, aqui, todo número que pode ser escrito na forma de fração, por exemplo, o 1. O 1 pode ser escrito como uma fração, 1 sobre 1. O 2. O 2 é a mesma coisa, 2 sobre 1. Qualquer número inteiro pode ser escrito como uma fração com o denominador igual a 1. Por exemplo, menos 5. Menos 5 sobre 1 é uma fração. E também é um número inteiro, ok? Decimal finito, ou seja, 0,38, 0,85, 850 e decimal infinito periódico, por exemplo, 0,333. Reticências. Reticências indica que é infinito. E percebe que após a vírgula, estou repetindo 3, né? 333 infinitas vezes. Outro exemplo, 0,4545. Estou repetindo 45 infinitas vezes. Então, tudo aqui são exemplos de números racionais. Definição precisa de números racionais. Então, conjunto de números racionais pode ser representado pela letra Q, que é A sobre B com A inteiro e o B inteiro diferente de zero. Esse Ezinho é o símbolo de pertence. Então, está dizendo o seguinte, o conjunto dos números racionais é aquele conjunto formado por frações A sobre B, em que A é um número inteiro e B é um número inteiro diferente de zero. Aqui escrito, todo número natural é um número inteiro, assim como todo número inteiro é um número racional. Tá certo? Então, todo número. Então, a gente indica o seguinte: o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais. Ok? Exemplos de números racionais. Então, os números inteiros. Tá? Todo número inteiro pode ser escrito como uma divisão de dois outros números inteiros. Ou eu posso escrever todo número inteiro como uma divisão por 1. Então, qualquer número inteiro, por exemplo, menos 2, pertence ao conjunto dos racionais. Só que menos 2 não pertence ao conjunto dos números naturais, porque o conjunto dos números naturais é formado por aqueles números 1, 2, 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, números positivos. Quando eu introduzo os números negativos, a gente tem o conjunto dos inteiros. E as frações fazem parte do conjunto dos números racionais. Então, todo número inteiro é um número racional. Números decimais finitos, né? Por exemplo, 0,35 pertence ao conjunto dos racionais. 0,82 pertence aos racionais. 0,3549 pertence aos racionais. 2,28 pertence aos racionais. Então, todos são exemplos de números decimais finitos. Tá? E números periódicos, que são aqueles números decimais infinitos, né? Então, a gente teria aqui, por exemplo, 0,444 reticências. Pertence aos naturais, aos racionais. 2,35 reticências pertence aos racionais. Então, aí você vê, né? Então, a gente tem um conjunto dos números naturais, que são aqueles números positivos, conjunto dos números inteiros, que introduz os números positivos e negativos,
E agora o conjunto dos números racionais, que é uma expansão onde a gente obtém as frações de números inteiros, os números decimais finitos e os decimais infinitos, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje.